Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, a primeira edição dessa terça-feira, começa agora. Pesquisa feita em 27 países coloca o Brasil no topo do ranking entre países que mais acreditam em boatos. Última pesquisa Ibope sobre a corrida presidencial mostra o candidato do PSL, Jair Bolsonaro, em primeiro lugar com 31% das intenções de voto, seguido de Fernando Haddad, do PT, com 21%. Os dois lideram também os índices de rejeição dos eleitores. Na segunda reportagem da nossa série sobre os 30 anos da Constituição Federal, a importância dela para a redemocratização do país depois de 21 anos de ditadura militar. Chamada de Constituição Cidadã, ela foi a primeira escrita com a participação do cidadão comum. Em meio à polarização atual do país, a exposição relembra os 50 anos da Batalha da Maria Antônia, confronto entre estudantes contra e a favor da ditadura militar. A Indonésia confirma 1.200 mortes após terremoto e tsunami no fim de semana. Hoje foram sentidos mais 2 tremores na região. Feridos tentam deixar o país em busca de atendimento. E trio de cientistas divide o Prêmio Nobel de Física por pesquisas do uso de laser em tratamentos médicos. No esporte, o Mundial de Canoagem Slalom tem brasileira campeã mundial. E a surfista de ondas gigantes, Maia Gabeira, entra no livro dos recordes com a maior onda surfada na história. Com a dependência tecnológica cada vez mais presente no dia a dia, redes sociais e desenvolvedores de aplicativos agora querem ajudar a proteger a saúde mental. O objetivo é alertar o usuário sobre o uso excessivo do celular e incentivá-lo a se desconectar por alguns minutos. Flagrar pessoas com smartphones é rotina. Uma das razões é a multifuncionalidade, outra é o vício, condição que Gabriele acredita ter desenvolvido há alguns meses. Eu ficava o dia inteiro no celular e eu percebi que eu comecei a não ter tempo de fazer as coisas. Não ter tempo de estudar, por causa que eu ficava mexendo o dia inteiro no celular. A Organização Mundial da Saúde ainda não considera a dependência em smartphones uma doença, como já fez com o uso compulsivo de videogames. Mas essa indefinição pode estar mais relacionada ao fato de ser uma tecnologia recente do que ao pouco risco que os celulares oferecem para a nossa saúde. O modelo de celular, a gente fica checando, fica entrando num aplicativo, em outro, tudo faz com que a gente tenha interrupções no nosso cérebro que ele desaprende a ficar focado num assunto só. Agora, empresas como Google, Facebook e Apple desenvolveram funções que incentivam o usuário a ficar conectado por menos tempo. A ferramenta pode ajudar a conscientizar, em especial os brasileiros, que detêm a média diária mais alta do mundo de tempo gasto no celular, quase 5 horas por dia. As vantagens de deixar o celular como segundo plano, né? Acho que o principal delas é você viver no momento presente. Você estar inteiro naquela experiência que você está tendo. Gabriele percebeu que estava extrapolando no uso do celular, desativou as notificações de aplicativos e hoje valoriza o tempo a mais que tem para estudar e se divertir no mundo real. Tem que saber medir para não acabar, sabe, só ficando nisso, só ficando no virtual, porque também o mundo real é muito mais importante do que o próprio virtual. Pesquisa recente realizada pelo Instituto Ipsos coloca o brasileiro no topo de um ranking um pouco lisonjeiro. O povo que mais acredita em fake news no mundo. A pesquisa mundial da Ipsos, feita em junho e julho, ouviu mais de 19 mil pessoas em 27 países. Revelou que aqui no Brasil, 62% das pessoas disseram já ter acreditado em uma notícia falsa, o que nos deixa no topo do ranking, seguidos por Arábia Saudita, Coreia do Sul, Peru e Espanha. Os italianos são os mais desconfiados, só 29% admitem que já caíram nas falsas notícias. A pesquisa também aponta que 58% dos brasileiros se consideram capazes de identificar uma fake news. A pesquisa também mostra que houve uma redução da confiança nos políticos e um aumento no uso indevido dos fatos para prejudicar deliberadamente o adversário. Por isso, as fake news são lidas e passadas adiante por quem não as percebe como mentira e também pelos que percebem.
Por causa das eleições, a partir de hoje, nenhum eleitor poderá ser preso, a não ser em flagrante ou por crime inafiançável. Na quinta-feira termina a propaganda eleitoral no rádio e na TV e os candidatos não podem mais fazer comícios. Na sexta-feira termina a propaganda paga nos jornais e internet. E sábado é o último dia que candidatos poderão fazer carreatas, passeatas e distribuir material de campanha. A lei seca varia em cada estado do país. Aqui em São Paulo, não haverá proibição de venda de bebida alcoólica na véspera da eleição. O Ibope divulgou nova pesquisa com intenção de voto para presidente. O candidato do PSL, Jair Bolsonaro, subiu 4 pontos percentuais e continua na frente com 31%. Fernando Haddad, do PT, aparece em segundo lugar com 21%. No levantamento do último dia 26 de setembro, Jair Bolsonaro estava com 27%. No de hoje, subiu e tem 31%. Fernando Haddad se manteve com 21%. Ciro Gomes oscilou de 12% para 11%. Geraldo Alckmin se manteve em 8%. Marina Silva estava com 6% e agora aparece com 4%. João Amoedo tem 3%. Álvaro Dias e Henrique Meirelles têm 2%. Cabo Daciolo tem 1%. Guilherme Boulos, Vera Lúcia, João Goulart Filho e Emael não pontuaram. Brancos e nulos somavam 11% e agora são 12%. Não sabiam ou não responderam eram 7% e agora são 5%. O Ibope ouviu 3.010 pessoas em 208 cidades entre os dias 29 de setembro e 30 de setembro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Ibope fez as simulações de 4 cenários no segundo turno com o candidato Jair Bolsonaro líder na pesquisa. Na pesquisa, Haddad e Bolsonaro aparecem empatados com 42%. Brancos e nulos são 14%. Não sabem ou não responderam são 3%. Entre Ciro Gomes e Bolsonaro, o candidato do PDT aparece com 45% e Bolsonaro 39%. Brancos e nulos somam 13%. 3% não sabem ou não responderam. Contra Geraldo Alckmin, o tucano tem 42% contra 39% de Bolsonaro. Brancos e nulos somam 17% e 3% não sabem ou não responderam. Contra Marina Silva, Bolsonaro bate a candidata da rede com 43% a 38%. Brancos e nulos somam 17% e não sabem ou não responderam, são 2%. O índice de rejeição dos candidatos à presidência também está na pesquisa do Ibope. O índice de rejeição de Jair Bolsonaro se manteve em 44%. Haddad tinha 27% e agora tem 38%. Marina Silva oscilou de 27% para 25%. Geraldo Alckmin se manteve com 19%. Ciro Gomes oscilou para cima, de 16% para 18%. Henrique Meirelles, Cabo Daciolo, José Maria Emael e Guilherme Boulos têm 10% de rejeição. Vera Lúcia e Álvaro Dias têm 9% de rejeição. João Amoedo, 8%. João Goulart Filho, 7%. Nas duas últimas pesquisas, 2% disseram que votariam em qualquer um. Os que não sabem ou não responderam eram 7% e agora são 6%. Há 6 dias da eleição, o juiz da 13ª Vara Federal de Curitiba, Sérgio Moro, levantou o sigilo de partes da delação premiada do ex-ministro petista Antônio Palocci. As declarações de Palocci foram feitas em abril. O ex-ministro petista disse que as campanhas de 2010 e 2014 que elegeram Dilma Rousseff custaram 1 bilhão e 400 milhões de reais, muito acima dos valores declarados à Justiça Eleitoral, com a maior parte em dinheiro ilícito, e que havia um esquema de venda de medidas provisórias no Congresso durante os governos do Partido dos Trabalhadores. O italiano das planilhas da Odebrecht diz também que Lula usou o pré-sal para favorecer o PT. Antônio Palocci está preso desde setembro de 2016. Em nota, a defesa do ex-presidente diz que a divulgação em período eleitoral reforça o caráter político da prisão de Lula e que Palocci mentiu para obter benefícios. Em nota, a ex-presidente Dilma Rousseff diz que os valores de campanha apontados por Palocci são falsos e classificou a quebra de sigilo agora como factoide eleitoral. Durante evento ontem à noite em Curitiba, o juiz Sérgio Moro disse que não vislumbra risco de exploração política do processo. O programa Roda Viva da TV Cultura promoveu nesta segunda-feira um debate com 3 candidatos a vice-presidente. Maria Amélia, vice de Geraldo Alckmin, Eduardo Jorge, vice de Marina Silva e Cátia Abril, vice de Ciro Gomes. Os 3 participaram do programa.
Antes do debate começar, o mediador Ricardo Lessa informou que também foram convidados o general Hamilton Mourão, vice de Jair Bolsonaro, e Manuela Dávila, vice de Fernando Haddad, mas eles não aceitaram comparecer. A polarização do Brasil entre direita e esquerda, Bolsonaro e Haddad, foi um assunto abordado pelos três. Cátia Abreu, a vice de Ciro Gomes, defendeu a pacificação do país e disse que está preocupada. E eu não tenho nenhum temor em dizer que eu tenho medo dos extremos. Eu tenho medo de uma ditadura de direita Pinochet e tenho medo de uma ditadura de esquerda Hugo Chávez. As duas são abomináveis, podem destruir a economia, podem destruir todos os ganhos sociais que nós tivemos até agora e pode tirar o Brasil de uma colocação ainda inferior, porque nós podemos ser melhores do que isso. 8ª economia do mundo. Nós queremos gerar emprego, nós queremos pacificar o país. Eduardo Jorge, vice de Marina Silva, culpou o ex-presidente Lula pela polarização. O Bolsonaro é obra do Lula. E obra do Lula em que sentido? Primeiro, pelo naufrágio do Titanic Dilma Temer, que jogou o Brasil nessa que é a maior recessão e mais brutal causa de sofrimento de trabalhadores, de empresários, de comerciantes e que cria um ambiente de desespero. Segundo, é resultado de 12 anos de naufrágio da ética de um partido que se colocavam como campeão da ética. E terceiro, resultado de uma pregação diuturna do Lula, dividindo o país entre nós e eles. E foi isso que aconteceu. A pregação dele criou o Bolsonaro e criou esse ressurgimento de uma direita agressiva no país, que nós pensávamos que tivesse sido coisa do passado. Já para a Ana Amélia, vice de Geraldo Alckmin, o clima hoje é de indefinição. É a questão mais angustiante para todos os brasileiros neste momento. Há uma indefinição grande, há um número de um percentual elevadíssimo de eleitores que ainda estão indefinidos, especialmente entre mulheres. E candidaturas que estão, como você disse, polarizadas e que nenhuma delas representa a solução para o Brasil. Não representam porque são riscos para o Brasil. Risco à institucionalidade, riscos a uma construção de um projeto que não vai dar certo. Ninguém quer essa radicalização a um lado ou tornar o Brasil um país mais fechado, um país mais intolerante do que nós já estamos vivendo hoje. Eu chamei essa reportagem, eu chamei a vice de Geraldo Alckmin de Maria Amélia, o nome dela, claro, é Ana Amélia. Na segunda reportagem sobre os 30 anos da Constituição, a importância da Lei Magna como parte da redemocratização do país. Ela foi moldada pelos anseios de uma nação que podia falar e pensar livremente depois de 21 anos de ditadura militar. Chamada de cidadã, ela recebeu mais de 70 mil sugestões de brasileiras e brasileiros de todo o país e outras 12 mil de entidades e dos constituintes. Todos são iguais perante a lei. Sem extinção de qualquer natureza. Garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Assim determina o artigo 5º da Constituição Federal. E até me causa certa emoção falar sobre ele, porque se o Brasil realmente conseguisse garantir a seus cidadãos aquilo que está descrito ali, seria o país dos nossos sonhos. O documento da liberdade. Não foi à toa que Ulisses Guimarães batizou de Constituição Cidadã a Carta Magna ao promulgá-la em 1988. Ela é um avanço enorme, até porque ela marca o fim da ditadura, mas também porque ela acolhe quase na íntegra os direitos que estão na Declaração Universal de Direitos Humanos. Educação, saúde, trabalho, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade, à infância e assistência aos desamparados são alguns dos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição brasileira. Eles estão alinhados com as leis das nações mais desenvolvidas do mundo, que se comprometem com a dignidade de todos os cidadãos. A Constituição brasileira, ela responde, ela equivale a muitas constituições progressistas do mundo, né? Quando ela tem uma marca muito forte em relação à proteção dos direitos fundamentais e dos direitos sociais e a criar novos instrumentos que possam garantir, que a própria sociedade civil possa garantir a realização dos seus direitos.
Elaborar um documento que refletisse os anseios da população brasileira e permitisse que a sociedade estivesse aberta a avanços eram prioridades dos constituintes. Havia, sim, esse ambiente, vamos democratizar, vamos avançar, vamos criar alguma coisa que permita com que o Brasil retorne à democracia e que a democracia traga prosperidade. Foi a primeira vez que se deu voz à sociedade brasileira de maneira geral. Eram milhares e milhares de pessoas na Assembleia Nacional Constituinte e eu acho que isso foi importante para o Brasil, porque até então, por exemplo, hoje qualquer tema você abre consulta, audiência pública, isso tudo surgiu no Brasil com força a partir do processo da Constituinte. Foram mais de 70 mil sugestões enviadas por cidadãos de todo o país. E está lá, no artigo 1º, parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Ela foi projetada para ser uma Constituição feita pela elite do Congresso Nacional e por intermédio das mudanças no regimento e por intermédio especialmente da contundência do Ulisses Guimarães, ela foi aberta à cidadania e ela retrata essa abertura, né? Ela de fato é o documento onde a sociedade brasileira mais participou, mais se engajou e mais contribuiu, né? Então, nesse sentido, ela foi uma Constituição feita em parceria com a cidadania. Por outro lado, ela é uma Constituição que projeta o fortalecimento da cidadania. Na reportagem de amanhã, teoria versus prática. Muitos direitos que a Constituição garante estão longe de fazer parte da vida cotidiana dos brasileiros. Agora a gente fala de esporte. No último final de semana, o Rio de Janeiro sediou o Mundial de Canoagem Slalom. E o Brasil foi muito bem representado e poderia ter sido melhor. Vamos ver. Neste domingo, na decisão do C1, que é a canoa com uma pessoa, Ana Sátila acabou falhando e não conseguiu repetir o pódio de 2017 em Pau, na França. Foi nessa raia que a canoísta desabou na Rio 2016, quando ao lado dos familiares e amigos não conseguiu avançar à final olímpica. 2 anos depois, em nova tentativa, cumpriu metade do que havia proposto, mas não conseguiu um pódio dentro do seu país como planejara. Ana terminou o C1 com o tempo de 117,41 e o 6º lugar entre as 10 finalistas. Jessica Fox, da Austrália, ficou com ouro. Mas no domingo, a mineira voltou à raia na prova de K1 extremo, que ainda não é olímpica e é disputada em caiaque individual. E para levantar o público presente, Ana foi a mais rápida no Parque Radical em Deodoro. Essa modalidade é considerada uma das mais agressivas pelos atletas, pois todos largam juntos, 4 canoístas na mesma raia, e quem chegar primeiro leva. Ana Sátila fez uma ótima prova de recuperação, deixando as rivais para trás na reta final e conquistou um inédito histórico título mundial para o Brasil. O Centro Universitário Maria Antônia, em São Paulo, apresenta uma exposição sobre um episódio da nossa história que hoje completa 50 anos. Em outubro de 1968, o acirramento político levou estudantes de 2 universidades paulistas a se enfrentarem violentamente no meio da rua. As lembranças estão em fotos e vídeos nas paredes do Centro Universitário Maria Antônia, da Universidade de São Paulo. Esse momento marca um recrudescimento da ditadura civil-militar que estava implantada no Brasil desde 64, que em dezembro nós temos a promulgação do AI-5, né, que efetivamente o regime mostra sua face mais tenebrosa. A exposição Revolver volta 50 anos no tempo. Em 2 de outubro de 1968, a Rua Maria Antônia foi palco de uma grande batalha entre 2 grupos com visões de mundo e preferências ideológicas diferentes. De um lado, estudantes do Mackenzie, localizada a 50 metros daqui. Do outro, estudantes da Faculdade de Letras, Filosofia e Ciência da USP, que funcionava neste prédio. O Brasil vivia o período da ditadura militar. Os estudantes estavam divididos. Os da Universidade de São Paulo eram contra o regime. Já os mackenzistas lutavam contra o que chamavam de invasão comunista no país. O que aconteceu entre as universidades refletia a divisão da sociedade brasileira. Em vez do debate de ideias, o antagonismo virou batalha, com paus, pedras, tiros e fogo. O incêndio destruiu o prédio e um estudante secundarista morto com um tiro na cabeça.
A Faculdade de Filosofia e Letras da USP foi transferida para o Butantã. O prédio onde ela funcionava se transformou num espaço de cultura que promove o diálogo entre as artes e a ciência. Hoje, a exposição é um lembrete da história para os dias atuais. Que a gente lembre não só o horror da ditadura, mas que a gente lembre aqueles que lutaram pela democracia, pelo pensamento progressista, pelo pensamento libertário, que eu acho que é um emblema muito forte, essa faculdade que foi sediada aqui na Rua Maria Antônia. Veja a seguir, devastação na Indonésia, mais de 1.200 mortes confirmadas. 2 novos tremores atingiram a região hoje, enquanto a busca por sobreviventes continua. O Prêmio Nobel de Física vai para trio de cientistas que pesquisam novos usos médicos e biológicos para o laser. A gente volta já. Já passa de 1.200 o número de mortos após o terremoto seguido de tsunami na Indonésia. E mais 2 tremores foram registrados hoje na região. A busca por sobreviventes continua em prédios e casas que desabaram na ilha de Sulawesi após o terremoto de 7,5 graus que atingiu a região, seguido de tsunami. O porta-voz da Agência de Gestão de Desastres da Indonésia informou que o número de mortos subiu de pouco mais de 800 para 1.234 e mais de 100 pessoas estão desaparecidas, especialmente nas cidades de Palu e Donggala, as mais atingidas. As autoridades enterraram centenas de vítimas, muitas ainda não identificadas, em valas coletivas para evitar o risco de epidemias. Nas ilhas de Palu, o cenário ao longo da costa é de total destruição. Com os postes no chão, falta energia. Falta também gasolina e os indonésios tentam pegar o que podem de dentro dos tanques ou esperam em longas filas para abastecer. Nos hospitais, mais de 800 feridos graves esperam socorro. No aeroporto de Palu, milhares de feridos tentam embarcar em aviões do Exército em busca de atendimento médico fora da ilha. A Cruz Vermelha Internacional estima em mais de 1.600.000 as pessoas atingidas. Mais de 60 mil estão em abrigos depois de perderem suas casas. As equipes de resgate enfrentam dificuldades porque as estradas e ruas da ilha ficaram completamente destruídas. Hoje cedo, 2 tremores de 6 graus de magnitude atingiram a ilha de Sumba, a centenas de quilômetros de Palu, mas ainda não houve alerta de tsunamis na região. O Prêmio Nobel de Física deste ano será dividido por 3 cientistas que pesquisam o uso da luz e do laser em cirurgias e estudos científicos. A premiação anunciada hoje na Real Academia de Ciências da Suécia deu ao norte-americano Arthur Eschenken, dos laboratórios Bell dos Estados Unidos, metade do valor do Prêmio Nobel de Física. Ele vai ficar com cerca de R$2 milhões por uma invenção conhecida como pinça ótica, que usa feixes de laser para mover estruturas moleculares. Eschenken tem 96 anos e é o mais idoso cientista a receber o Nobel. A outra metade do prêmio será dividida entre a cientista canadense Dana Strickland e o francês Gerard Moreau. Eles fizeram estudos sobre o uso do laser de alta intensidade para cortar estruturas orgânicas de maneira segura e com precisão, como em operações nos olhos. A gente volta a falar de esporte, recorde à vista, e é no surf feminino. Vamos ver. A surfista brasileira Maia Gabeira disse estar vivendo um sonho ao ver o seu recorde reconhecido pelo Guinness, depois de ter sido a primeira mulher a surfar a maior onda de toda a história, com 20,74 metros. Maia estava em campanha para que a onda fosse reconhecida pela World Surf League e também o Guinness, e o recorde foi oficializado nesta segunda-feira em uma cerimônia em Nazaré, em Portugal, onde a surfista brasileira recebeu um certificado atestando o seu feito. Contudo, vale lembrar que foi na Praia do Norte, em Nazaré, em 2013, que a atleta brasileira viveu um momento que poderia ter ditado seu afastamento para sempre da modalidade, quando tentava surfar uma das ondas grandes e sofreu um acidente grave. Graças ao companheiro Carlos Burle, ela foi socorrida a tempo. Maia considerou ainda que só conseguiu superar as cirurgias, os traumas e as ansiedades com a motivação e o desejo de ver o sonho cumprido. Após o acidente, a recordista assegurou que agora se sente mais segura, ainda que o medo esteja sempre presente e, claro, com o título de mulher que surfou a maior onda de toda a história. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama, que hoje fala sobre a reta final da campanha eleitoral para o primeiro turno. Uma ótima tarde, nos vemos amanhã. Até lá. Até amanhã. Tchau. Tchau.